Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos da presença de Deus, da comunhão com a palavra, para termos, de fato, um pedacinho do céu aqui na terra. Isso é algo maravilhoso. São apenas poucos minutos que você não pode pausar, não pode deixar para depois. E deve ser visto agora, completamente, para assim recebermos todas as bênçãos que Papai reservou e preparou para cada um de nós, tá certo? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que muitas vezes é negligenciado ou pouco abordado por outras pessoas que tratam de assuntos religiosos. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo. Será que Cristo foi um sacerdote aqui na Terra? Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas antes, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos aquela nossa oração de introdução, tá certo? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença, como é bom aprender de ti as tuas preciosas verdades. Que teu Espírito Santo esteja aqui ao nosso lado, nos ensinando, nos conduzindo e nos apresentando a toda e boa e perfeita verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como já foi mencionado, o tema de hoje é o sacerdócio de Cristo. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, ou Carta aos Hebreus, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 17, que diz assim, ó. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, aquele que faz propiciação pelos nossos pecados. A pergunta é, aonde é que ele está fazendo isso? Lembra quando foi passadas as instruções para Moisés e o povo ali que tinha saído do Egito, fazer um local onde Deus pudesse habitar no meio do povo, a igreja da época? Pois muito bem, o tabernáculo, né? Lá o texto fala que todas as coisas que foram apresentadas a Moisés eram figura ou dados tirados daquilo que estava no céu. Era um modelo que estava no céu, aquilo que foi feito na terra. Jesus, quando esteve aqui, quando foi para se batizar, João Batista o identificou de uma maneira toda especial. E eu creio que você lembra o que foi que João Batista disse. Vamos dizer junto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei se você sabe, mas no antigo Israel, quando as pessoas pecavam, elas tinham que levar ali um cordeiro sem mancha, sem defeito, cordeirozinho todo perfeitinho, pura, a coisa mais linda do mundo. Levava para o santuário, colocava a mão sobre o cordeiro, confessava ali os seus pecados. O sacerdote que estava oficiando no dia cortava ali no pescocinho do animal, sangrava, colhia aquele sangue e aspergia ali no santuário, para ficar registrado o preço do pecado. E aí, em um determinado tempo, o dia da expiação, que acontecia ali no meio do povo, naquele dia era limpo todas aquelas manchas de sangue. E ali o sumo sacerdote entrava para o lugar santo dos santos para apresentar os pecados das pessoas e para pedir perdão por aqueles pecados. É interessante porque se porventura a presença do sumo sacerdote, aquela petição, aquela propiciação que ele estava fazendo ali fosse negada, naquele exato momento o sumo sacerdote perdia sua vida. Até algo interessante, um detalhezinho que a gente deve mencionar aqui, para enriquecer mais o nosso estudo, dentro da vestimenta sumo sacerdote, né, que era o único que podia entrar e oficiar dentro do local santíssimo, ou santo dos santos, né, havia alguns sininhos, para que quando ele fosse andando, as pessoas pudessem ouvir o badalozinho do sino, ou seja, ele ainda está vivo
a nossa petição, o nosso pedido de perdão não foi rejeitado, não foi negado. Mas o ponto é que ele, a cada determinado período, entrava no Santo dos Santos para ali oferecer a remissão dos pecados das pessoas a qual ele estava representando. A pergunta é, hoje nós em oração pedimos perdão a Deus, mas nós não levamos cordeiro, nós não sacrificamos cordeiro, não colocamos nossa mão sobre o cordeiro, nós simplesmente confessamos em oração e como a Bíblia nos ensinou, em nome de Jesus Cristo. A pergunta é, essa outra parte, como é que fica? Como o texto de Hebreus bem mencionou, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele não é apenas o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele é aquele também que, de certa forma, realiza o ofício que o sumo sacerdote fazia aqui na terra. Ele faz isso na presença de Deus. Diante do trono de Deus, na presença de Deus, dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial que está no céu, Jesus apresenta o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento, a nossa sincera confissão. E ali ele apresenta o seu sacrifício como um meio para alcançar a remissão, como um meio de fazer a propiciação por cada um de nós. Veja que essa atividade de Cristo no santuário é algo fundamental para mim e para você. Se Cristo não fosse o nosso sumo sacerdote, se não existisse um santuário no céu, não haveria remissão de pecado. Eu e você estaremos completamente condenados e não haveria nenhuma chance para nós. Porque não basta termos o cordeiro, não basta simplesmente sacrificarmos o cordeiro. É preciso que o sangue do cordeiro, o preço do pecado, porque pecado se paga com sangue, é o que a palavra de Deus diz. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Se não houvesse um santuário no céu, se não houvesse a intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote, nós estaremos perdidos para sempre. Mas graças a Deus, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que eu e você temos a oportunidade de passarmos muito em breve a eternidade ao lado do nosso Deus. Isso será maravilhoso. Mas para que isso aconteça, para que isso seja real, precisa acontecer algumas coisas. Primeiro, que eu e você confessemos os nossos pecados. Que eu e você possamos pedir pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo o sangue vertido no madeiro, na cruz do Calvário, e para que Ele faça essa propiciação por cada um de nós, diante de Deus, dentro dos santos dos santos, no santuário celestial. É preciso acontecer todo esse processo para que haja expiação dos nossos pecados. Se não houver esse processo, não há expiação de pecado e nós não temos perdão dos nossos pecados e estamos completamente condenados. Mas graças a Deus que essa não é a realidade. A Bíblia apresenta uma doutrina que não é defendida por muitas igrejas, que não é apresentada, não é abordada, não é estudada, não é explicada da maneira correta por muitas denominações. E a questão é, como é que fica essa questão do perdão dos pecados? O que é que está acontecendo com os nossos pecados? Estão só se acumulando? A Bíblia apresenta que não. A Bíblia apresenta uma história totalmente diferente. E louvado seja Deus, porque nos concedeu o Espírito Santo hoje para entender um assunto tão importante e essencial para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa eternidade. Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Hoje nós abordamos um assunto maravilhoso, o sacerdócio de Cristo. Cristo também é o nosso sumo sacerdote, como Paulo apresentou aqui na carta aos Hebreus. E isso é algo maravilhoso para nós, porque nos garante a salvação, certo? Se Cristo não fosse nosso sumo sacerdote, nós não teríamos salvação, porque não haveria remissão de pecado, não haveria propiciação pelos nossos pecados. Tá certo? Que você possa confiar inteiramente na intercessão que Cristo faz por cada um de nós. Porque, como a Bíblia diz, só existe um mediador entre Deus e os homens. E Jesus Cristo, o homem, o justo. Somente Ele
que faz esse papel, que intercede junto ao Pai por cada um de nós. Não apresentando aquilo que eu e você fazemos de bom aqui na terra, porque nada do que nós façamos tem algum mercê, alguma coisa agradável ou que possa ser aproveitável na presença de Deus. A Bíblia fala que todas as nossas ações boas são vistas como trapos de imundícia na presença de Deus, porque nós estamos enlameados pelo pecado. Mas quando é apresentado os méritos do Filho de Deus e Jesus Cristo, aquele que se tornou homem e não pecou, aí sim a intercessão, os méritos são vistos, sim, são analisados e perdoados os nossos pecados. Tá bom? Como é o nosso costume, nós encerramos sempre com uma oração. E nós não vamos fazer diferente. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração ao Senhor. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom entender e saber que além do Senhor ser o Cordeiro que tira o nosso pecado, também é nosso sumo sacerdote, que intercede junto ao Pai por cada um de nós. Isso é algo maravilhoso. Que o Senhor continue a fazer esse trabalho e que nós possamos sempre ir diante de Ti, arrependidos, com o coração contrito, com o coração pronto a mudar, pronto a ser transformado, pronto a receber o Teu caráter, para assim andarmos em conformidade com a Tua vontade. Fica conosco, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é muito bom, é muito rápido, o tempo passa ligeiro demais, mas a nossa garantia é que, enquanto Jesus não volta, nós estaremos tendo sempre esse momento, porque é com esses momentos que a gente conquista um pedacinho do céu aqui na terra. Foi um prazer estar com você, foi um prazer passar esses minutos com você, estudando a palavra de Deus, conhecendo mais sobre Deus, sobre a atuação de Jesus Cristo agora lá no céu, o que é que Ele está fazendo por cada um de nós. E isso são verdades maravilhosas e reveladoras para a nossa vida. Que bom que você esteve aqui comigo até agora, tá certo? Como eu costumo dizer sempre, que nós possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. As outras coisas, Deus sabe que é importante, não se preocupa. Ele vai nos abençoar, Ele vai garantir aquilo que é necessário para cada um de nós. Tá certo? Bom, nosso encontro está marcado. Amanhã a gente se encontra novamente para mais uma vez erguermos um altar de adoração ao nosso Deus e assim passarmos alguns minutos na presença de Deus. Tá certo? Não falta amanhã, tá bom? Eu te vejo amanhã. A gente se encontra aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Tchau, tchau.